paz do Senhor Jesus seja conosco. Como sabemos, a Gênese é o último livro da codificação espírita. Foi publicado pela primeira vez em 1868 e é um desdobramento da primeira parte de O Livro dos Espíritos das Causas Primeiras. Então, a Gênese, ele tem um livro que tem um aspecto mais científico. E como o primeiro capítulo, como até uma introdução, Kardec escreveu caráter da revelação espírita. Quais são as características dessa revelação? Então vamos recordar o que é revelação. Revelação vem do latim revelare e literalmente é sair do véu. Mas, figuradamente, a gente diz que revelação é dar a conhecer aquilo que estava escondido ou desconhecido. Portanto, a doutrina espírita é uma revelação, nesse sentido de trazer o que estava encoberto, o que era desconhecido. Também lembramos que, no sentido religioso, de fé religiosa, revelação se refere às coisas espirituais. E essas questões espirituais, Deus revela, mostra, dá o conhecimento aos seres humanos encarnados por meio de enviados, profetas, messias. E assim, esses mensageiros, ou por meio da palavra, ou pela inspiração, foram mostrando esses aspectos espirituais, revelando esses aspectos espirituais à humanidade. Agora, nós lembramos que o caráter essencial da revelação divina é ser verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, ela não vem de Deus. E aquilo que vem de Deus é eterno, é imutável, porque as leis divinas são imutáveis. Então, o que o Espiritismo veio revelar? Veio revelar o mundo invisível que nos cercava a todos e que nós desconhecíamos. A doutrina espírita veio mostrar o mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo físico, corporal. Quais são as características deste mundo? De seus habitantes, que somos nós. E por consequência, se somos nós, veio nos mostrar o nosso destino. Então, a doutrina espírita é uma revelação no sentido científico da palavra. Veio dar conhecimento aquilo que era desconhecido. Agora, a doutrina espírita tem caráter duplo, porque é uma revelação divina também. Por que é divina? Porque ela foi providencial. Ela não partiu dos seres humanos, ela não veio de nenhum ser humano encarnado. Ela veio dos espíritos, por iniciativa do mundo espiritual, dos espíritos que, em nome de Deus, vieram trazer esse conhecimento aos seres humanos. Mas é também científica, porque é uma ciência de observação. A doutrina não foi ditada completa, não, ela foi estudada, deduzida. A teoria surgiu dos fatos, dos fenômenos, porque no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, surgiram inúmeros fenômenos espíritas no mundo inteiro. Foi algo geral. E da observação dos fatos espíritas,
deduziu-se as leis, chegou-se aos princípios da doutrina espírita. Porque de tudo espalhado pela comunicação de um centro com o outro, de médiuns, de trabalhadores, e foram reunindo, e esse é o trabalho de Allan Kardec. Ele foi juntando, coordenando, comparando, e fez um trabalho científico, usou o método experimental, não só ele, mas todos. Por quê? O Espiritismo é uma ciência de observação. Repetimos, a teoria surgiu dos fatos. E qual é o objeto da doutrina espírita? É o estudo do princípio espiritual. Da ciência terrena, oficial, é o princípio material. Mas uma complementa o outro. Sem a ciência, o espiritismo carece de confirmação. E sem o espiritismo, a ciência não tem como explicar muitos fenômenos, porque são de origem espiritual. Então, por isso tudo, a doutrina espírita é considerada a terceira grande revelação. A primeira, Moisés, os 10 mandamentos. A segunda, Jesus Cristo, que é a lei de amor, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Essas são as grandes revelações, né? E o Espiritismo é essa terceira revelação que veio confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revelou tudo quanto Cristo diz e fez. Portanto, o Espiritismo é a chave que explica muito daquilo que ficou disperso, sem nós conhecermos verdadeiramente. E nós lembramos que o próprio Cristo profetizou esse acontecimento. Ele diz no dia da ceia, né, das suas últimas manifestações, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Porque, é claro, Jesus é o primeiro. A fim de que fiquem eternamente convosco o Espírito de verdade. E aí ele diz: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus diz que ele não pôde falar tudo, porque éramos ainda espíritos muito atrasados. E as suas palavras, o sentido delas, ficaria esquecido. Por isso, o Consolador viria recordar. E é isso que a doutrina espírita faz no mundo. Outra característica muito importante do espiritismo é que ele é coletivo. A primeira revelação é centrada em Moisés, a segunda em Jesus Cristo, a terceira nos espíritos, que somos todos nós. Todos nós podemos participar dessa revelação. É um ser coletivo. Como já falamos, os fenômenos aconteceram no mundo inteiro. As pessoas começaram a observar os fatos, deduzir leis e depois princípios. Mas como? Algo que acontecia no lugar, acontecia no outro, no outro, no outro, e eram idênticos. E aí podia sair uma lei. Nós sabemos que os espíritos estão por toda parte. Muitas vezes, algo que se diz é apenas uma opinião pessoal, mas aquilo é repetido em muitos e muitos centros. Pode-se deduzir que é um princípio, uma lei da natureza. Então, mais uma característica da doutrina espírita é que, como toda ciência de observação, o espiritismo é progressivo.
Quando chega o momento oportuno, surge um ensino que se generaliza. O ensino universal, pelo ensino universal dos espíritos. Esse aspecto é essencial, é progressivo, não tem a última palavra, porque os espíritos evoluem e nós passamos a perceber o que não percebíamos antes. Então, é muito importante esse ponto. Então, resumindo, a doutrina espírita, qual é o caráter da revelação espírita? Primeiro, é que ela é divina, partiu de Deus. No momento oportuno, quando chegou o momento propício, ela se revelou, partiu de Deus e dos espíritos que, em nome de Deus, vieram trazer esse conhecimento ao mundo encarnado. É científica, porque participamos todos pelo estudo, pela ciência mesmo, pelo método científico da observação, chegamos às conclusões. A teoria é um trabalho científico, é coletiva, muitos e muitos espíritos encarnados e desencarnados fazem parte do surgimento da doutrina espírita, é coletiva e ela é progressiva. É progressiva. Kardec diz que se a ciência provar que um dos princípios da doutrina espírita está errado, sigamos a ciência. E que tenhamos sempre em mente que a doutrina espírita é esse consolador que Jesus prometeu e que está no mundo, neste momento de transição, nos auxiliando a compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o que estamos fazendo aqui. Muita paz a todos. Muito obrigada.